future. Beware the Southland. Gente, esse novo álbum da Ray tá muito bom. Tá incrível. Tá... Não sei nem dizer. Essa mulher, tudo que ela faz é muito bom. Eu decidi que esse ano eu vou deixar o meu cabelo crescer. Eu sempre tive cabelo comprido. E ano passado eu cortei pela primeira vez super curtinho. Eu acho que eu cortei aqui nessa... Não, onde tá mesmo. E aí, conforme eu fui gostando do cabelo curto, eu fui deixando ele mais curto ainda. No final do ano passado eu cortei aqui, mais ou menos, o meu cabelo. Acho que tava aqui. E já cresceu tudo isso, desde o final do ano passado. Então, esse ano de 2026 eu quero deixar meu cabelo crescer de novo. Porque eu sinto falta do meu cabelo comprido, mas ao mesmo tempo é tão prático. E eu também gosto do meu cabelo curtinho. Gosto dos dois jeitos. Mas eu tô com saudade do meu cabelo comprido. É mais fácil pra aprender também, pra... né, enfim. Gente, não sei se vocês sabem, mas aqui no Japão e em alguns países da Ásia, o ano novo de verdade, apesar de que na China o ano do zodíaco chinês começa em fevereiro, porque é a troca do zodíaco, né? Mas aqui no Japão e aqui nos países asiáticos, eu não sei como que é no Brasil, o ano novo começa agora, as escolas começam agora e tudo. Março é mês de formatura, porque é quando se encerra as aulas. Fevereiro, né? Fevereiro, março é quando se encerra as aulas e aí em abril inicia o ano novo. O ano letivo, o ano fiscal, é quando tudo se reinicia de novo. E também, agora em abril, é começo de ano da astrologia, é quando é finalzinho de março, né, que entra em Áries, mas oficialmente abril é o mês de Áries, né? Então, agora abril é mês de recomeço, é tudo que tá recomeçando, se iniciando de novo. E tem um ritualzinho que eu faço, que é o ritual da canela, que é super conhecido. Eu faço todos os meses, já faz algum tempo, mas o jeito que eu faço é um pouquinho diferente. E eu não vi nenhuma brasileira falando sobre esse modo que eu faço. Eu vi de uma gringa e desde então eu faço do modo dela. E eu queria falar pra vocês por quê. Porque esse modo, eu não sei o modo da canela, que é só você soprar. Estou dizendo deste modo que eu faço. Eu vi resultado na prática agora nesse mês de março. Por quê? Porque em dezembro do ano passado, eu decidi sair do meu serviço. As coisas não estavam mais se alinhando e eu gostava muito do meu serviço de CLT. Eu gostava muito desse serviço, eu gostava de trabalhar com as pessoas que eu trabalhava, mas algumas coisas começaram a se desalinhar e eu comecei a ver que não era mais o meu lugar, aquele não era mais o meu lugar, que eu tinha que seguir em frente, que eu tinha que realmente focar no que é importante pra mim e nas coisas que eu quero e deixar também de trabalhar pra alguém, né? Apesar de que a gente tá sempre trabalhando pra alguém, né? Mas porque tudo é uma troca. Mas assim, trabalhar na minha empresa, trabalhar para mim, para o meu crescimento e não trabalhar pro crescimento da empresa de uma outra pessoa, né? Apesar de não ter sido um mês parado pra mim, porque rede social é isso, a rede social não para nunca, né? Então pra mim não é parado. Mas ainda assim estou num ponto de que não dá pra contar com um salário cheio. E o dinheiro brotou. O dinheiro sobrou, na verdade, nesse mês, graças a Deus. E eu devo isso não só
a confiança, né? A confiança, o mérito e as coisas que vão acontecendo na minha vida. Mas eu sinto que essas pequenas coisas que eu vou fazendo no meu dia pra manter a magia, pra manter as coisas leves, tudo isso conta também. Então, eu acredito sim que esse meu ritual que eu faço todos os meses me ajudou. Me ajudou, ajudou meu parceiro também, porque eu acredito que quando você faz esses rituais, ele acaba afetando todas as pessoas que moram com você. Não só você. Eu consegui mais clientes e o meu parceiro conseguiu fazer mais horas extras, conseguiu trabalhos assim que ele não estava contando. Então todas essas coisas contam no final do mês e ajuda a fechar a conta. E é isso. E eu vou contar pra vocês como eu faço esse ritual. Que é um ritual bem simples, não tem muita coisa de difícil, é bem tranquilo de fazer. E, na verdade, poderia até contar como uma simpatia, pra ser sincera, do que um ritual. Eu digo ritual porque eu faço isso todos os meses. É um ritual, mas é mais uma simpatia. E o que eu faço? Todo dia, no primeiro dia do mês, eu faço esse ritualzinho. É um ritual bem básico. E acho que todo mundo tem esses materiais em casa, não é nada de diferente. E eu faço assim, eu pego 2 folhas de louro. Aí, em uma folha de louro, eu escrevo o valor, a quantidade que eu quero ganhar naquele mês. E na outra folha, eu já escrevo tudo que eu já tenho. Tudo que eu já tenho. Mas, enfim. Aí eu escrevo, eu sou próspera, abundante, rica, sou saudável. Tudo que couber naquela folhinha de louro, eu escrevo. E aí, depois disso, o que eu faço? Eu pego uma moeda de grande giro. Aqui no Japão é a moeda de Hyakuen. Aí eu pego esses 3 itens, mais a canela em pó. Aí eu vou pra fora do meu apartamento, abro a porta e olho pra dentro do meu apartamento. Eu acho que muita gente já viu esse ritual, porque teve uma época que ficou bem famosinho. Mas enfim, aí é quase a mesma coisa. Você vai pra fora do seu apartamento, abre a porta, olha pra dentro, com os pés pra fora, você olha pra dentro do seu apartamento e na mão dominante você coloca as 2 folhinhas de louro, a moedinha e por cima a canela em pó. Aí depois disso, eu paro por um momento e eu fico lá parada, pensando comigo mesma. E aí eu tento sempre imaginar uma bolha de luz branca em volta de mim, na minha aura, pra me proteger. E eu tento manter os meus pensamentos em paz, manter a minha mente vazia, apesar de às vezes não ser muito possível, mas pelo menos ficar com um sentimento bom, sabe? Estar aberto a sentimentos bons. E aí você para lá, eu respiro fundo e eu falo algumas palavras. Geralmente o pessoal fala, quando essa canela soprar, prosperidade, dinheiro, sabe? Eu falo isso e eu adiciono também algumas palavras que eu sinto que precisa, ou às vezes eu agradeço, obrigado, universo, por sempre, sabe? Por ser sempre amparada, por todas essas coisas. E aí eu assopro pra dentro de casa essa canela. E lembrando que é na mão dominante, tá, gente? Então, se você é canhoto, você vai botar em cima, destro em cima. E aí você vai assoprar. E depois disso, eu pego um potinho, um tupperware. Aí eu coloco lá dentro as 2 folhinhas e a moeda, fecho, tampo e eu vou deixar durante a noite inteira aquele potinho do lado da minha porta, do lado de fora do meu apartamento. E aí eu deixo do lado de fora. E depois você vai pegar isso no dia de manhã, na outra manhã. Você vai pegar esse potinho onde você deixou, pode ser num livro, fechar e deixar ali fora. Aí eu pego de volta e eu guardo na minha carteira, em um bolsinho separado da minha carteira. Dá pra você colocar também na sua estante ou onde você quiser. Eu coloco dentro da minha carteira pra aquilo ficar comigo pelo resto do mês. Então eu coloco lá no bolsinho separado as 2 folhas de louro e a minha moeda.
E eu passo assim o resto do mês, e aí só depois no outro dia 1º eu renovo esse ritual, e as folhas de louro que eu usei, geralmente eu deixo em cima da minha estante, vai ficar meio confuso. Mas em vez de eu jogar fora as folhas de louro do meu passado, eu deixo mais um mês na minha estante. Eu não sei se isso funciona ou não, mas é o meu ritual que eu comecei a fazer também. Você não precisa fazer isso, a parte principal do ritual era só até você guardar suas folhas de louro em algum lugar na sua carteira. Ou, sei lá, em algum lugar bonitinho. E é isso, o ritual. Pra mim funcionou, pra mim funciona muito. Eu consigo ver que realmente me traz, às vezes, mais clientes, me traz mais segurança. Não só pra mim, mas como eu moro aqui com meu parceiro, ele também consegue receber algumas propostas também de trabalho, que é muito legal. E é muito gratificante ver que essas coisas dão certo. Não é só coisa da nossa cabeça, porque antes eu trabalhava fixo, então eu tinha esse dinheiro sempre caindo na minha conta bancária. Eu também tava recebendo. Mas o que eu não contava também é que esse dinheiro extra que eu conseguia dos meus clientes de corretora, de social media, tudo isso é um extra também, né? Enquanto eu trabalhava fixo. Mas agora, isso que era o meu extra é o meu principal. Então eu tenho que confiar de verdade, e eu tô tentando confiar de verdade que não é mais um extra, é o meu fixo agora. E eu sei que eu deveria ter feito esse vídeo antes do ano virar, antes do ano fiscal, antes do ano começar em Áries, né? Mas esse é um ritual que eu faço todos os meses, você não precisa estar fazendo agora, né? Você pode fazer todos os meses e ver se ocorre essa diferença na sua vida. Pra mim, na verdade, desde quando eu comecei, foi só agora que eu consegui ver realmente que é verdade. Apesar de eu já ter tido confirmações antes, porque teve meses que eu fiz e eu recebi muito mais do que eu esperava. Eu consegui muito mais serviços por fora, clientes novos por fora, fazendo essas coisas e mantendo esses rituais em dia, né? E é isso, é um novo ciclo, um novo ano que tá se iniciando energeticamente. Eu acho que você também merece iniciar esse ciclo, fazer uma limpeza, e nem que seja no outro mês, igual eu falei, mas começa com felicidade, começa com gratidão e alegria. Tá parecendo muito papo de coach, de coach espiritualista, seja zen, mas só eu sei, e o meu parceiro sabe, o nervoso e a dúvida e o medo que a gente passou esse mês de não conseguir, de chegar no final do mês e não conseguir pagar as contas, e o alívio de estar sempre sendo amparado pelo que a gente não vê. E às vezes é só também a nossa fé de acreditar que vai dar tudo certo. Esse vídeo foi pra um lugar que eu não tava imaginando, mas é isso. Até o próximo.